E depois de ver o presidente Jair Bolsonaro ser cobrado pelos casos e mortes de Covid-19 no país, mesmo com o Supremo Tribunal Federal ainda no começo da pandemia, tendo delegado aos estados e municípios a função de definir as regras de combate ao coronavírus via decreto, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, parece ter saído em defesa dele. Documento enviado a congressistas por meio de um aplicativo de mensagem e assinado pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos, subordinada ao ministro e que usa dados do Ministério da Saúde, traz o ranking dos 5 estados e dos 5 municípios que mais sofreram com o coronavírus em números absolutos. Os 5 estados são São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. Já os municípios são São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. A lista causou desconforto por trazer o nome dos políticos que administram esses lugares. Os prefeitos, por meio da Frente Nacional dos Prefeitos, reagiram ao ranking. Diz nota da entidade presidida pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete. A FNP lastima mais essa postura do governo federal, que além de não promover a harmonia federativa como previsto na Constituição Federal, atrapalha medidas implementadas por prefeitos e governadores para salvar vidas. Segundo ele, o documento preparado pelo Palácio do Planalto e enviado a parlamentares, com nomes de governantes de cidades que têm mais casos de Covid-19, tem o objetivo de imputar responsabilidades, evidenciando o ânimo de apontar culpados. E aí, Zé Maria, qual foi a repercussão por aí desse documento? Como é que foram as reações, Zé? Pois é, Vitor, a situação aqui é meio complicado exatamente por conta de todo esse processo, dessa disputa política que acaba envolvendo todos esses documentos. A indicação clara é de que houve ali, durante o processo de debate político, uma contaminação e, por isso mesmo, esse documento não deve ser levado a sério por setores, inclusive, da oposição. Eu acho que o ministro da Justiça ele tinha que ter uma participação mais ativa e não exatamente levar um documento, abrir um documento que poderia constranger o governo durante esse debate. É um tipo de repetição do que foi aquela reunião interna que acabou sendo vazada, né? Zé Maria, e antes de passar para o Fiuza, eu vou trazer aqui mais 2 informações importantes para a gente fechar esse assunto de coronavírus. Outros 2 fatos que estão em destaque nesta terça-feira. O primeiro fato é que o vereador democrata do distrito do Queens, em Nova York, Paul Vallone, está acreditando a hidroxicloroquina sua recuperação da Covid-19. Não conseguia respirar, estava fraco e nem conseguia sair da cama, conta o vereador. Meu médico prescreveu, tomei e dentro de 2 ou 3 dias já conseguia respirar novamente. Em uma semana estava recuperado. Apesar de ter anunciado que contraiu a doença de forma leve em 1º de abril, o vereador teve um diagnóstico bem mais grave por também sofrer de sarcoidose, uma doença que afeta os pulmões. Ainda que filiado ao Partido Democrata, Paul Vallone agradece ao republicano Donald Trump por ter defendido e recomendado o medicamento desde o começo da pandemia. Outro fato de destaque hoje é que o Hospital Provisório Recife 2, no bairro de Coelhos, em Recife, será desativado nesta quarta-feira, de acordo com a Prefeitura da capital pernambucana. Com a redução do número de casos de Covid-19 na cidade, já não há pacientes que precisem de internação no hospital de campanha, que chegou a contar com 350 leitos no auge da pandemia. Augusto. Olha, logo saberemos se até que ponto a cloroquina ou hidroxicloroquina pode contribuir para melhorar a situação, o quadro clínico de alguém infectado por coronavírus. Vamos repetir aqui, médicos foram curados, recorreram do processo seguro à cloroquina. Tem gente que diz que não adianta nada, tem cidades que usaram na etapa inicial da doença com bons resultados. Isso daí vai ser resolvido daqui a algum tempo. O que eu acho muito natural é a reação do governo federal, não sei se é a melhor maneira de reagir, pelo seguinte: eu fiquei impressionadíssimo no fim de semana aí pelo editorial
Jornal Nacional. Negócio lido em forma de jogral, né? Aliás, é a primeira recomendação que eu faço editorial, é uma peça única, sólida, articulada e é lida por uma pessoa só. Uma pessoa só, não está errado esse negócio de você, continua aqui, continua ali e tal, um negócio bem primário. Segundo, também eu me refiro ao conteúdo, você tem grandes editoriais. O doutor Julinho Mesquita escreveu um editorial em 68, quando saiu às 5, que é célebre, Instituições em Frangalhos. Era uma coisa solene. Achei aquilo uma molecagem, que eu vi na Globo, que era o seguinte: responsabilizar alguém pela morte de 100 mil pessoas é ir um pouco longe demais. Pois no domingo, todos os jornais ratificaram a acusação. Bolsonaro é responsável pela morte. E fora os colunistas, desenhistas, repórteres. O Bolsonaro é o responsável pelo fato de o Brasil ter 100 mil vítimas. É uma brincadeira. Eu fui ler de novo a decisão do STF tomada no dia 15 de abril. O STF discutiu o assunto justamente porque o governo estava começando a discutir a importância ou a possibilidade de se decidir pelo isolamento social. Estava em discussão isso aí e o STF foi taxativo. Cumpre aos governadores de estado e aos prefeitos tomar esse tipo de decisão. Foi claríssimo, tirou o Bolsonaro da parada. Nós ainda nem sabemos se o isolamento social produziu os resultados que os seus defensores esperavam que alcançassem. Nem sabemos, né? Saberemos também daqui a pouco. Nós estamos agora numa fase de abertura e está morrendo menos gente. Não se sabe sequer qual é o número, a porcentagem necessária para que se chegue a tal imunidade de rebanho. Então a reação do Bolsonaro é muito justa, porque é o único país que está culpando, que já encontrou o responsável pelo vírus chinês. É o Brasil. Foi o Bolsonaro. Por quê? Porque ele falava contra. Primeiro, você tem que julgar um governante pelo que ele faz, não pelo que ele fala. Primeiro critério. Segundo, o que ele fez para matar gente? Ele defendeu a cloroquina, mas a cloroquina matou alguém? O que aconteceu? Por que ele é o responsável? O Supremo Tribunal Federal atribuiu ao governo federal a missão de pagar a conta, de pagar o auxílio emergencial, de distribuir dinheiro para estados e municípios, e fez isso. Ele não podia coordenar, não tinha como, porque em toda decisão judicial o judiciário atribuía à prefeitura ou ao governo estadual a montagem e a execução da estratégia de combate ao coronavírus. Então, é um pouco cínico você atribuir isso a um homem. Se o Jair Bolsonaro, pelos 100 mil mortos aqui, é um genocida, então tem que pegar o responsável pelo combate ao coronavírus na Bélgica e pendurar numa praça de cabeça para baixo como Mussolini, né?